Alô, alô, Mineradas, e a bola tá na área. Quem bate um bolão são os nossos craques da crônica esportiva. Vou aqui nos meus amigos, sou Salvador, está no jornal aqui. Tranquilo? Tudo certinho? Quanto tempo? Quanto tempo? Que bom que a gente continua se encontrando. O Vaquinha não deixa eu trabalhar no sábado? Eu vou conversar com ele. Deixa comigo. Deixa eu trabalhar no sábado para rever os amigos como Daniel Seabra. Ô, Périca! Tudo bem, parceiro? Beleza, Léo? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aí de novo, né? Mais uma vez. Quanto tempo você não apresenta com a gente aqui? O Vaquinha não deixa. Périca, dá um descanso aí, né, Périca? Tá Alô, doido. amigos do Bola na Área, estamos na área para falar sobre futebol, para falar sobre os nossos bastidores quentes, né? De cara, o seguinte, o Daniel Seabra veio com uma notícia bastante interessante a respeito de bastidores do Atlético. Não, antes, vamos chamar o seguinte. Essa coisa de torcida que fica pé da vida com o time, né? E que vai para o aeroporto, vai para o estádio, como essa do Vasco aí, roda para mim, meu tipo de gentileza. Isso aí no futebol brasileiro, se virar moda, vai ser complicado, né? Vai dar tiro! Vai dar tiro! Olha aí. Vai dar tiro! O problema do Vasco o é que Vasco. aquilo lá é uma bagunça. Grava! Aquilo lá é uma bagunça. Então, isso aí é problema político, é uma mistura danada. O atual presidente quer problema político, né? Que cerca de 40 torcedores entraram lá. Mas não pode deixar entrar. Não pode. Eles invadiram, né? E vou te falar uma coisa, vai me desculpar aí a turma do Vasco, os torcedores do Vasco, mas o estádio de São Januário não tem nenhuma condição de receber um jogo de grande porte. Não tem. Aí vão falar assim, mas é igual o Independência. O Independência não tem um histórico que São Januário já tem há algum tempo, né? E parece que vai se confirmando. Quando o Vasco tomou 3-0 do Cruzeiro, eu estava assistindo o jogo em casa, até ainda brinquei com quem estava perto, falei assim, daqui a pouco vai ter confusão na arquibancada, quer ver? E aí não deu outra. O pau quebrou na arquibancada. Então, infelizmente, São Januário não dá, porque o Vasco perde o jogo, que faz parte do jogo, né? Porque um time, quando entra em campo, ele tem 3 resultados possíveis, né, só? O time dele não vai ganhar sempre, ele pode perder também, né? É bom avisar a turma do Vasco aí. Aí o Vasco começa a perder o jogo, aí um vai, o outro não quer vaiar, o outro é Eurico Miranda, o outro não é, o outro é ABC, política, e aí o pau quebra na arquibancada. Já não é a primeira, segunda, quinta, 10ª, e vai continuar acontecendo, infelizmente, em São Januário. Tomara que interditem, né? Porque aí a torcida do Vasco deve gostar de interditar o estádio. Isso serve de desculpa para os dirigentes que querem afastar cada vez mais o torcedor correto, o torcedor ordeiro do time de futebol, né? Por falar nisso, aquela coisa. Então, hoje... A notícia que o torcedor hoje não tem contato com os meninos da base, não pode assistir treino. Parece até que o futebol melhorou. Não. Da época que o torcedor podia assistir, por exemplo, no campo do Cruzeiro ou na Vila Olímpica ver treino, o futebol piorou. Muito. Não dá para comparar, mas eles acham que desse jeito está certo, então... E por falar nisso, em relação ao torcedor com o time, a notícia que o Léo falou agora há pouco foi uma notícia, não é minha notícia, chegou no grupo de setoristas do Atlético, né, de informações relacionadas ao Atlético, que a partir do dia 6 de maio, os jogadores do Atlético, o Atlético fez um convênio com a BH Airport, que administra o aeroporto de Confins. Então, a partir do dia 6 de maio, os jogadores do Atlético, a delegação do Atlético terá um terminal exclusivo de embarque no aeroporto de Confins. Então, o Atlético não terá mais contato nem com torcida, nem com imprensa. Não adianta nem ir ao aeroporto, porque vai passar por outro portão, outra história, cada vez mais longe da torcida, né, Só? Mas é aquela história. Se o clube tivesse confiança nos resultados, ele não se preocuparia com isso. Mas... vamos ver o que vai acontecer. Talvez, a partir daí, o time passe a ganhar todas. Isso será um reflexo daquilo que aconteceu num desembarque do time, né? Foi daquele jogo... Foi agora com o Ferroviário, foi aquela volta, né? Que alguns torcedores foram pressionar jogadores de forma bem assintosa e tudo mais. O que está acontecendo? Aconteceu com o Diego e outros jogadores do Flamengo outro dia. Está acontecendo não só aqui. Mas é reflexo disso? Mas é estranho o seguinte, é que os clubes não estão preocupados em combater esse tipo de ação. Entendeu? Então, bota todo mundo no mesmo balaio. Aí... O time perde 3 partidas e eles punem a imprensa, o treino é fechado. Parece que o repórter que vai lá é que atrapalha. Então, o futebol está indo por esse caminho. Fique sabendo agora, então, torcedor, que aquelas entrevistas, né, de desembarque, a volta de viagem, seja vitoriosa ou não, aquele trabalho da imprensa não vai acontecer no caso do Atlético mais. É isso? Léo, e vale ressaltar uma coisa que a gente já fala há muito tempo, quando a gente vai ao aeroporto cobrir embarque, desembarque e tal, somos nós
não, gente. Ó, nós estamos, se embarcou, se não embarcou, se ganhou, se perdeu, se jogou bem, se jogou mal. Nós estamos lá para noticiar e comentar. Agora, vale ressaltar que a imprensa faz esse trabalho para a torcida, para a torcida ter algum contato, nem que seja só pela televisão, pelo rádio, pela internet, né, com os seus ídolos, com os seus jogadores e tal. Mas a turma não quer, então... Você sabe, só para terminar esse assunto, lembra daquele papo assim, poxa, esse jogador é para a torcida buscar no aeroporto, né? Acabou isso agora. Agora esse jogador é para a torcida não buscar no aeroporto. Né? Ele vai sair... Será que quando for campeão, fora de Belo Horizonte, o desembarque também vai ser um terminal exclusivo? Para manter a coerência tinha que ser, né? Mas será? Boa pergunta, hein? Vamos ver. Daqui a pouco a gente volta para falar do Atlético, que joga hoje, do América, que joga hoje desse São Januário complicado que a gente acabou de ver. E tem também vôlei, super decisão da Superliga amanhã. A gente volta já com o Daniel Seabra de São Salvador. Fica aí. Com bola na área, Daniel Seabra, São Salvador, para debater os assuntos importantes do nosso esporte. E vamos falar do Atlético, vai jogar hoje com o São Paulo. Thiago Largue, como montou o time? Conta pra nós, Vitor Moreira. Fala, Léo, meus amigos do Bola na Área. O Atlético fechou a semana de treinos para enfrentar o São Paulo neste sábado, como tem feito às vésperas de outras partidas, fazendo um mistério. O técnico Thiago Largue fechou a atividade mais uma vez. Ele não indicou o time que entra em campo no Morumbi, mas deixou claro que pode ser forçado a fazer algumas alterações devido ao desgaste de alguns jogadores e pela sequência de jogos que o Atlético vem enfrentando. Lembrando que o time entrou em campo pela Copa do Brasil no meio da semana, tem esse compromisso contra o São Paulo neste sábado, tem ainda no meio da semana Copa Sul-Americana, depois Brasileiro de novo e novamente Copa do Brasil na outra semana. Então ele pode poupar alguns jogadores, mas deixou claro que o time vai com a força total disponível para começar a brigar já pela ponta do Campeonato Brasileiro. A minha expectativa é de que tenha todo o grupo disponível, o grupo que começou jogando essas duas últimas partidas e com as opções que a gente tem do banco. Se tiver que fazer alguma alteração, a gente vai fazer em vias disso. Então a gente ainda vai pensar e vamos ver as condições que o pessoal chegar aqui hoje e o treino que a gente vai fazer. Quem também falou com a imprensa durante a coletiva foi o atacante Luan, que agora tem jogado mais como homem de meio campo. E o Luan também deixou claro que em 2018 o brasileiro é sim uma das prioridades do Atlético. Não tem como deixar nenhuma competição de lado, porque para jogar em time grande tem que aguentar a pressão, tem que entender que o clube necessita de título e o atleta também, né? Eu acho que foi assim que eu vi a entrevista do Renato esse dia, ele falando que o jogador só fica reconhecido quando ganha título. E tá certo, eu penso assim também. Então, eu acho que tem que ir com força total, sim. É isso então, Léo. O Atlético fechando os trabalhos para encarar o São Paulo neste sábado, às 7 horas da noite, no Morumbi. Beleza? Um abraço a todos aí. Beleza, Lauro Lopes, desculpa aí, você está na Cidade do Galo, quem está na Toca da Raposa que é o Vitor Moreira. Lauro, desculpa, mas Lauro Lopes com as informações importantes, daqui a pouco a gente vai falar sobre Luan. Renovação de contrato e também o novo posicionamento dele. Thiago Largue vai montar que Atlético para o São Paulo, hein, senhores? E é isso. Não, eu acho que o Atlético vem crescendo técnica e taticamente. Acho que seria importante botar o time titular. Eu vou explicar por quê. Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, a Copa do Brasil principalmente por causa do dinheiro, né, dá uma grana boa, são aquelas, assim, de repente você pode se estrepar, pode cair fora. Já o brasileiro, o Atlético está precisando se afirmar, está precisando fazer uma boa campanha. Então, acho que o Atlético tem que ir com o time titular. E essa história é a seguinte, tem um determinado momento que o time tem que se sacrificar um pouco mais. Lembra pro pessoal aí, vem Copa do Mundo, o pessoal vai ficar... Vai dar uma descansada. Tem gente pensando até em levar um time para os Estados Unidos, pelo amor de Deus, né? Vamos inventar moda. Inventar uma Florida Cup 2, né? Você constrói uma cidade para treinar o seu time. Põe tudo lá dentro, piscina, o diabo a quatro, e aí vai para os Estados Unidos. Larga tudo aí para trás. Aí não tem jeito. Mas eu acho que o Atlético pode entrar com o time titular
E o banco de reserva é para ser utilizado, né, no segundo tempo. Esse era o problema que eu ia entrar nele. O banco de reserva do Atlético. Quando você olha, o Largue está querendo, se ele quiser, por exemplo, poupar jogadores, fazer alguma substituir uma peça ou outra e tal, ele vai colocar quem? Porque se você pegar peça por peça no elenco do Atlético, ele não tem muitas opções, não. Né? A ponto de chegar assim e falar assim, olha, vou tirar ali do meio de campo os volantes, vou colocar, sei lá, o Elias. Aí o Elias vai voltar para o time como volante da forma como ele estava jogando antes. Não, depende de quem ele vai tirar. Pois é, aí ele tira o Blanco, o Adilson, coloca o Elias. Aí se tira os três. O problema é que você não pode mexer nas três peças, mas eu acho que o Elias pode. E até uma chance que o Elias tem de aos poucos ir mostrando futebol. Sim, mas né? aí E tem agora também o outro lá, o Vermute, o Galdesano. O Matheus Galdesano. Vermute. Ele já está entrando no time. O Severo Arantes, de Caratinga, está tuitando aqui o seguinte, que o Thiago Largue está desequilibrando o esquema, bem assentado, mexendo onde não deveria. É isso? Tem dia que ele, tem hora que ele... No último jogo... Quando termina empatado ou ganha, a gente não fala nada. Mas no jogo contra o Corinthians, quando ele fez as modificações, eu falei, ele abriu o campo, o meio campo. Mas o time ganhou. E contra a Chapecoense? Agora, contra a Chapecoense é o seguinte. Esses lances que a gente está vendo aí. Foi uma tentativa de chegar ao gol, né? Mas, contra a Chapecoense eu achei esquisito, porque ele tira os dois volantes. Você tira um ou tira outro, dá uma descansada em um ou outro. Olha, quem está pior aí, quem está mais cansado, vai sair, ou o Blanco ou o Adilson. Aí você tira os dois, mas a Chapecoense não estava ameaçando. Aí passa a ameaçar, né? Porque você abre o meio de campo todo. Então, olha, substituições esquisitas. Com todo o bom futebol do Blanco, que eu acho fantástico, o Adilson não pode toda hora ser substituído, não. Ele, à frente da zaga, ele é muito importante. Agora, o treinador está lá com a turma, ele sabe o que faz, né? Enquanto empata e vence, a coisa vai tocando. E aí, lembrando que o Atlético tem aí já o Juninho, né, e o Emerson, né, o lateral e o zagueiro, que foram contratados recentemente, foram apresentados agora já essa semana, já tem condições de jogo, então os dois já vão ser relacionados. Aliás, me parece que, olhando a relação, me parece que só o Juninho foi relacionado. Depois nós vamos conferir essa relação, mas de qualquer forma o Atlético já tem esses dois reforços aí legalizados para jogar. O Atlético, por exemplo, Palmeiras B, né? Tá trazendo todo mundo de lá. Palmeiras. Zagueiro, você quer saber? O Emerson, lateral, e o Juninho, zagueiro. Laterais, Patrick, Emerson e Fábio Santos. Emerson foi, e o zagueiro, o Juninho. Leonardo Silva, Gabriel e Bremer. Não, então o Juninho não foi relacionado. Então o Atlético tem o Emerson, né, lateral direito, que veio da Ponte Preta, muito bem recomendado, inclusive, diga-se de passagem, que vai disputar com o Patrick, né? Porque com o Samuel Xavier, não, né? Isso, e o Vermute está relacionado também, viu só? Vermute. Vamos falar de Cruzeiro agora, que enfrenta o Botafogo amanhã. Agora sim, depois das informações da Cidade do Galo de Lauro Lopes, Vitor Moreira, da Toca da Raposa. Olá, Léo e amigos do Bola na Área, tudo certo? Tudo tranquilo por aí? Aqui no Cruzeiro, depois de vencer o Vasco, a representação foi completa de alegria. O Cruzeiro encaminhou vaga para a próxima fase da Copa Libertadores e agora precisa vencer o Racing somente por um placar mínimo para ficar em primeiro no Grupo 5. Mas não dá para pensar muito em Libertadores agora, porque o Campeonato Brasileiro está batendo a porta. A equipe ainda não venceu na competição e, além de estar na 18ª colocação na zona de rebaixamento. O jogo é contra o Botafogo amanhã e o técnico Mano Menezes disse que deverá entrar com o time titular, aquela força máxima. O atacante Sassá deverá fazer a segunda partida como titular, pois enfrentou o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Agora, sobre Sassá, o técnico Mano Menezes ainda diz que tem que abrir bastante os olhos, nas duas partes. Entrou bem, entrou num momento importante, deu respostas positivas lá dentro. E seja com o nome de Mohamed ou só Sassá mesmo, a gente está contente com ele. Agora vamos cuidar dele, né? Que o homem é perigoso nas duas áreas. E essas duas partes aí eu vou deixar para você finalizar, viu? Um abraço, até mais, galera! Um abraço, Vitor. Rapaz. Mano. O Sassá é perigoso na área. Nas duas áreas. E qual é a área, né, o gramado verdejante, como diz o Dada Maravilha, e a outra área seria qual? Eu não sei. De vez em quando aparecem umas fotos aí, umas coisas do Sassá. Mas você sabe que no começo do Sassá aqui no Cruzeiro, eu não esqueço de uma entrevista do Mano que ele falou: o Sassá precisa ser mais profissional. Ele falou claramente isso na entrevista. Agora, o jogador de futebol precisa entender uma coisa: joga a bola há 5 anos e fica rico, meu filho.
Milionário. Depois faz o que quiser, né? Esse fica... Arruma a vida da família, dos amigos, ficar rico. Não, os caras... Eles querem uma vida louca junto com a vida de jogador de futebol. Agora, e com tantos exemplos, né, de jogadores, até que os jogadores que nem poderiam chegar lá e não chegaram, os jogadores que chegaram lá e agora se acabaram, né? O Imperador é um exemplo, né? Tanto exemplo, né? Mas o Sassá já tem dente de ouro, já só. Aquele Jobson. O Jobson. O Jobson entra e sai de cadeia. É o Boca Rica. O Mohamed. E o pior é que quando a gente vê jogadores que têm futebol, né? Porque se fosse um perna de pau qualquer, aí, ó, vai aí, né? Agora, mas você vê que o cara tem futebol e não aproveita aquilo ali, né? Agora, Sassá à parte, tomara que o Mano tenha entendido que o Cruzeiro com centroavante é outro time. Aquela turma que o tal do falso, o centroavante do Paraguai, que quando a coisa aperta dentro da área, vai para o meio campo e fica tocando a bola para as laterais. Esse funciona quando o jogo está fácil. Mas o Sassá é outro perfil. O jogo está difícil, você parte para cima, ele vai para cima da defesa adversária. Então, o Cruzeiro, um time como o Cruzeiro, que toca a bola tão bem, precisa de um finalizador. Né? Agora, esse negócio de falso, chega. Tem mais gente lá. A ponto do Thiago Neves declarar, né, que ele não gosta de jogar de costas pro gol. O Cruzeiro é um time que foi montado para jogar com um camarada na área, que seria o Fred, né? O Fred foi contratado para isso. Aí não tem o Fred, aí pô, o Raniel. Aí o Raniel se contundiu. Então aí quem vai? Rafael Marques ninguém quer. Agora jogar de costa pro gol, o que deve incomodar é a fungada do Becão. É ruim. Você pegar um caveirão. Um Paulão Caveirão da vida ali, hein? Aí não dá. Não vai rolar. E o Cruzeiro então enfrenta o Botafogo amanhã às 16 horas no Mineirão. Daqui a pouco, precisando vencer, ele está na 18ª colocação. Pois é, sobre isso, a gente estava vendo ali agora há pouco a matéria do Vitor falando sobre poupar ou não poupar. Eu acho que o Cruzeiro também está precisando abrir um pouco o olho no Campeonato Brasileiro. A Libertadores já encaminhou e tal, tá legal, pode ficar em primeiro. Ok, deixa um pouco para lá. Porque, nós já vamos para a 4ª rodada. O Cruzeiro não ganhou nenhum jogo. Perdeu 2, empatou 1, está com 1 ponto. Empatar com o Inter em Porto Alegre não é nada de outro planeta, não. Mas vindo de 2 derrotas, e agora pega o Botafogo no Mineirão. Então, já chega lá no final, né, Só? Aquilo que a gente costuma falar. Aí vamos fazer pacto pela vitória, faltando 5, 6 rodadas para acabar o campeonato. Abre treino para torcida. Aí bota o ingresso a R$2, vão todo mundo lá. Busca o torcedor em casa. Aí não adianta mais não, gente. Aí já é. Que hora que eu jogo? A hora que você chegar, meu filho. Vai lá. A hora que você chegar. Daqui a pouco a gente vai ouvir do Mano Menezes que a imprensa é ingênua, tá? Daqui a pouquinho a gente vai debater essa declaração. E o América, em compensação, é o melhor dos mineiros, né? Está na 3ª colocação com 6 pontos e vai ter um jogo de risco, porque o Vasco está em crise e o jogo vai ser em São Januário, que tem tiroteio. Marquinhos, fala desse jogo. Permanecer na Série A, eu acho que isso aí é uma coisa muito gratificante para a gente, né? Principalmente que também para o clube aqui que nunca permaneceu na Série A. E a gente está buscando isso aí. A gente vai buscar isso aí no dia a dia, no treinamento. E a gente sabe que o campeonato é longo, mas temos jogadores para poder estar buscando coisas mais altas daqui para frente. Pois bem, o Marquinhos fala então dessa permanência da Série A, porque é o seguinte, né, gente? Sempre se fala, o América sobe e cai. Não dá mais para... né? O elenco que está sendo montado, o trabalho que está sendo feito é para permanecer na Série A. Então precisa vencer, não só no Independência, né? Hoje em São Januário também. Eu posso perguntar uma coisa? Esses brincos do Marquinhos, isso faz parte da preparação física? Porque quando tira os dois, ele deve ficar bem mais leve. Fica mais tranquilo. Mas não deve jogar. Agora, eu acho o seguinte, time por time, o América tem toda a condição de superar o Vasco. O problema é o momento que o Vasco vive, né? O Vasco está numa encruzilhada que não pode perder, que está pressionado por torcida, que invade essa coisa. Mas você não acha que o América pode aproveitar esse momento? Pode. Seria uma boa, né? Mas é aquela história. É um momento complicado, não é um momento tranquilo. Eu preferia que o Vasco tivesse... Bem. No momento, aí o América chega lá e pega e faz o resultado. Mas, de todo jeito, eu acho que o América tem um time capaz de vencer o Vasco. E com o futebol que está jogando aí, né? Dá para vencer lá sim. Não vejo muita dificuldade do América ganhar desse time do Vasco, porque o time do Vasco é bem mais ou menos, né?
É verdade. O América conta com a volta de João Ricardo, um elegante goleiro. Por falar em elegância, você não pode perder a temporada de Terno.m. Olha só, os melhores ternos Slim Fit e corte italiano em condições e preços super especiais. É inacreditável essa .m. Olha só que bacana. Terno.m, numa super promoção, presta atenção, a partir de R$ 299. Tá barato ou não tá para você ficar chique assim, hein? Então aproveite, pois é por tempo o tempo é limitado. Vá na .m, hein? Um detalhe, você pode pagar tudo em até 6 vezes sem juros. Você encontra lojas .m nos principais shoppings. .m, basicamente, a vida do homem muito mais elegante. E vamos saber agora do Mano Menezes se ele vai ter um pouco de elegância com a imprensa, né? O Mano Menezes revela nesta entrevista coletiva, a última feita na Toca da Raposa, antes do jogo com o Botafogo, que realmente a pressão estava forte. Só jogamos 3 rodadas, né? Vamos com calma aí que o Cruzeiro vai vencer. Fique tranquilo aí, o torcedor do Cruzeiro, que vai vencer. Domingo vamos trabalhar para vencer, né? O Campeonato Brasileiro é parelho. Todo mundo falando já aí, não sei o quê. Quase já assisti um programa, eles estavam quase fazendo aposta, que a próxima pedra era eu. Então, valor 0. Quase terminou mesmo? A ingenuidade de vocês é que me assusta, às vezes. Vou perguntar aos experientes jornalistas esportivos, São Salvador Daniel Seabra, o que quer dizer isso? Ele foi esperto, ele botou às vezes, né? Porque é o seguinte, a ingenuidade da imprensa é a mesma ingenuidade do treinador, a ingenuidade do jogador de futebol. A ingenuidade está em todo mundo, em determinado momento. Como o Mano foi ingênuo uma vez dançando na frente do time do Atlético e depois o time do Atlético dançar na frente dele. Quem foi ingênuo ali? Então todo mundo é ingênuo. Agora, então tem que parar com essa pose de que, olha, depois que vence, então a voz até muda, né? Ah, que é isso. Como o Mano foi ingênuo também, quando foi jogar com o Cruzeiro lá contra o Corinthians e a arbitragem fez aquilo que a gente sabe, e o Mano falou assim, claramente, a gente sabe o que acontece quando alguém vem jogar contra o Corinthians aqui. Aí alguém perguntou assim, mas quando você era técnico do Corinthians também era assim? Ele, não, aí era diferente, né? Ingenuidade, hein? Ingenuidade, né, rapaz? Mas eu acho que a ingenuidade do Mano também é achar que não vai cair a qualquer momento. Não estou dizendo que vai cair, não. Mas todo mundo que está aqui conhece o futebol brasileiro. Perde 3, 4, 5 jogos aí para ver o que acontece. O futebol brasileiro é assim. Eu não concordo com essa prática, mas o futebol brasileiro, infelizmente, é assim. E muitas vezes, isso que a imprensa faz, a imprensa até costuma defender o treinador. Uhum. Mas a gente sabe o que acontece nas redes sociais. Se perde 3 partidas, o torcedor cobra. E pede até saída de treinador. Sim. É só olhar lá, tá lá arquivado, todo mundo vê. Então, agora, é bonito chamar as pessoas. Aliás, eu acho até legal. Em vez de xingar um palavrão, eu falo, você é ingênuo. Hein? Sabe qual foi um dos trending topics depois do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro? Fora Mano. E aí não é a imprensa que é ingênua, não. Aí foi o torcedor, porque não é a imprensa que está tuitando, é o torcedor que está tuitando. Verdade. E a gente sabe que aí depois que ganha de 7, aí o Mano não é mais fora Mano. Aí fica Mano é o melhor do mundo. O torcedor é assim, gente. E a cobrança, e uma coisa, a cobrança é a seguinte, a cobrança é em cima de um treinador que está num clube que tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, que tem uma estrutura espetacular, né? Então, a cobrança vem, a cobrança chega mesmo. Agora, acertou, está fazendo tudo bem? Tá aí. Agora, uma sequência de derrotas, a imprensa é a primeira a dizer, peraí, não é hora de mandar o técnico embora. Essa opinião a gente ouve toda hora. Então... Por falar em elenco excepcional, em busca do hexacampeonato, Cruzeiro amanhã enfrenta o SESI na super decisão da Superliga Masculina de Vôlei, e as feras estão falando aqui no Bola na Área. O Alan aproveitou a oportunidade, né, cara, de crescer, de jogar numa equipe grande como o SESI. E o William, né, não preciso nem falar da qualidade técnica dele, realmente um levantador excepcional. Mas eu acho, cara, é assim, cada um vai defender seu time, cada um vai defender o seu clube, e ele quer vencer com certeza, né, e dentro de casa, no Mineirinho, que ele também tanto conhece, mas nós também nos queremos, acho que mudou algumas peças, mas o time continuou crescendo, continuou mantendo o mesmo patamar, o mesmo nível de jogadores e de time. Mas acho que é isso, cara, é enfrentar o Alan, enfrentar o William,
são amigos que estavam aqui junto com a gente, mas que lá dentro de quadra a gente vai defender o nosso clube. Sempre a gente jogou aqui finais, a torcida lotou o ginásio, né? É bom, é um prazer, né, jogar com a quadra cheia, e então todo mundo torcendo para você. Acho que é um prazer jogar esse jogo domingo e espero ser campeão, né? Vamos jogar com um time difícil, né? Não sei se tem um bom time, mas a gente está jogando em casa e estamos confiantes de que podemos ser campeões, sim. Leal que está se despedindo, né? Quem sabe com o título, né? Está indo para a Itália, ex-campeonato. Amanhã, 9h10 da manhã, no Mineirinho, Cruzeiro e César. O Uriarte também está se despedindo, né? O Uriarte também está indo, né? Dá Cruzeiro, né? Ou não? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu falei antes do jogo, com muita gente ouviu dizer que é o seguinte, que o Cruzeiro venceria lá e aqui. Eu também acho que o Cruzeiro vence lá e aqui. É legal ver o William jogando, né? Contra. O William e Alan, né? Jogão lá no Mineirinho. Luan vai falar rapidamente aqui pra gente sobre posicionamento. Então, cara, a gente teve a conversa, ele perguntou se eu que achava que eu jogaria nessa posição. Eu falei que já joguei nessa posição com outros treinadores, que um deles foi o Levi. Pois é, o Luan agora é volante? Tá jogando como, né? Ele é o principal desarme do Campeonato Brasileiro, é o Luan, né? E outra expectativa que a gente está vivendo é da renovação ou não, da permanência ou não do Lucas Silva. Real Madrid busca o Lucas Silva, será? Se o Real Madrid tiver um pouquinho de discernimento, a diretoria lá, eles vão deixar ele aqui para terminar, esqueci. É verdade. Está valorizando. Vou jogar muita bola. Bem, então. É isso aí. Tem aquele recadinho final da feijoada de sábado, não? Tô indo daqui a pouco lá na Turma da Loba. Um abraço, pessoal. E daqui a pouco eu vou para a redação do jornal. Vai ter plantão. Um abraço para todo mundo aí, bom final de semana.